A pergunta do Anderson foi a seguinte: as medidas do templo de Ezequiel não batem com as medidas do templo de Salomão, nem de outro posterior. Este templo está previsto para vir a ser construído ou é uma linguagem profética? Eu peguei essa pergunta do Anderson e a refiz da seguinte maneira: o templo descrito por Ezequiel nos capítulos 40 a 48 do seu livro é uma expressão profética ou um templo que ainda será construído em Israel, como os judeus e muitos cristãos pré-milenistas dispensacionalistas esperam quando Cristo reinará na terra por 1000 anos. Os cristãos pré-milenistas dispensacionalistas acreditam que Jesus, ele voltará e ele reinará durante 1000 anos aqui na terra com os cristãos, e ele o fará tendo o seu trono lá em Israel, lá em Jerusalém, e um templo novo será construído, e seria esse templo descrito por Ezequiel. Os judeus até hoje estão aguardando o Messias, que entrará em Jerusalém e reinará em Jerusalém sobre todo o povo de Israel. Mas e aí? O templo descrito por Ezequiel é uma expressão profética ou ele será realmente um templo que será construído conforme está descrito ali no seu livro? Primeira coisa, para responder à questão, eu preciso fazer você entender o contexto do livro de Ezequiel. Alguns dados são importantes nós sabermos a respeito de quem foi esse profeta, o tempo em que ele profetizou, o que estava acontecendo, para que a gente possa entender o propósito do livro de Ezequiel e das profecias que Deus deu a ele para realizar. Ezequiel, ele era de Judá, o reino do sul, e ele era levita. Ele estava se preparando para ser sacerdote quando babilônios invadiram Jerusalém e o levaram junto com os 10.000 cativos para a Babilônia, conforme você vai encontrar lá em 2 Reis 24, de 10 a 14. Para um homem ser consagrado sacerdote, ele precisaria completar 30 anos. Ezequiel, portanto, quando ele é levado cativo, ele está na iminência de ser consagrado sacerdote, mas ele não é. Ele é levado cativo antes disso. 4 a 5 anos depois, quando ele completou 30 anos de idade, em que ele se tornaria sacerdote, Deus o vocacionou profeta. Isso ele já estava lá na Babilônia. Durante os 6 primeiros anos do ministério de Ezequiel entre os babilônios, e aqui entra uma linha do tempo para a gente entender isso, está acontecendo no contexto geral do povo de Deus. Durante os 6 primeiros anos do ministério de Ezequiel entre os babilônios, ainda havia reino e povo em Judá. E quem estava lá era Jeremias, profetizando em Judá, enquanto Daniel estava servindo na corte de Nabucodonosor. Então Jeremias, o profeta, está lá em Judá, profetizando ao povo, profetizando ao rei,
dizendo: olha, nos submetamos a Nabucodonosor e aos babilônios, porque senão o que virá será algo terrível, porque Deus assim o quer, em virtude de não terem o povo e o rei respeitado a palavra do Senhor e terem contaminado a si mesmos com a idolatria. O templo estava profanado. Havia imagens de escultura dentro do templo, de ídolos de outros povos, que estavam sendo adorados também dentro do templo. Havia profanação no templo. Jeremias estava lá em Judá profetizando, dizendo: submeta-se ao rei, ao imperador babilônico, a Nabucodonosor, falando para o rei de Judá isso, e para o povo: se arrependam, porque vai ser muito sério o que está por acontecer a todos nós, por causa da rebeldia. Ao mesmo tempo, lá na corte de Nabucodonosor, levado que foi cativo para lá, está Daniel. E Daniel está lá, servindo na corte de Nabucodonosor. É quando Deus vocaciona Ezequiel para profeta. O rio Quebar, onde Ezequiel recebeu as profecias, quando você abre lá o capítulo 1, versículo 1, você vai ver ele mencionando isso. É para onde, para aquela região é para onde foram levados os cativos. E o rio Quebar, ele se conectava ao rio Eufrates lá na Babilônia, e ele é mencionado exatamente por causa disso, por ser o lugar onde se concentrava aqueles que foram levados cativos pelos babilônios. Por que os judeus cativos em Babilônia precisavam de um profeta? Afinal de contas, a desgraça já tinha acontecido. Nabucodonosor já tinha ido a Israel, já tinha a nação do norte, já tinha ido à nação do sul, a Judá, já tinha invadido, já tinha levado muitos cativos para lá. Para que eles precisavam de um profeta? Se a profecia já se cumpriu. O que é que Deus queria, através de Ezequiel, profetizando para aqueles que estavam cativos? O propósito de Deus em usar Ezequiel para profetizar para os cativos é, primeiro, para que ajudasse os judeus a entenderem por que eles foram levados cativos. Sabe uma coisa muito séria? Tem gente que diz assim: porque Deus não fica jogando no rosto, na cara de ninguém o que fez de errado. Quem fala isso não conhece a Bíblia. Quem diz que Deus não faz isso? Deus não faz isso com a intenção de tripudiar da pessoa que está agora passando pelas consequências de ter errado. Deus não fica: tá vendo aí? Agora agora sofre. Não é isso. O que Deus faz é nos chamar a atenção para aquilo que fizemos de errado, para que a gente entenda. É por isso que Lamentações 3,39, Lamentações de Jeremias, o profeta, depois que tudo foi destruído, ele escreve o livro de Lamentações, e ele diz lá: do que o homem tem para se queixar? Queixe-se cada um dos seus próprios. Ou seja, olha para trás, veja no que errou. Deus, Ele nos chama atenção, sim, por aquilo que fizemos de errado, até que haja consciência disto, arrependimento, conserto, depois do pedido de perdão. A diferença é jogar na cara e mostrar o erro. Jogar na cara tem o contexto de tripudiar, espizinhar do outro porque errou. Porque você errou.
Tem gente que já ficou muito aborrecido comigo, já até saiu da igreja, porque sentou diante de mim cheio de razão, e eu tive que mostrar onde foi que a pessoa errou. Eu dizer para ela, por isso, quem se lembra a frase? Que a sua vida não muda. Porque você errou e continua errando, e está errando, já errou de novo, não para de errar, sua vida não muda. Tem gente que já se aborreceu comigo, foi embora. E diz assim, Deus não joga na cara, o pastor jogou na minha cara, eu não joguei na sua cara nada, se quiser entender assim, que seja, mas não para tripudiar. Porque enquanto nós não reconhecermos em que pecamos, e sincero e verdadeiramente nos arrependermos, porque arrependimento leva à transformação de realidade, leva à renovação do entendimento. Ah, foi por isso, então eu vou fazer certo agora. Mas há aqueles que, quando confrontados, se permitem ser confrontados, cria chifre, deixa de ser ovelha, escoiceia, chifra e vai embora. Deus não estava usando o profeta Ezequiel para botar o dedo na ferida como um sádico. Não, ele estava usando o profeta Ezequiel para ajudá-los a entenderem porque eles foram levados cativos. Esse é o papel de um profeta de Deus, falar do pecado, denunciar o pecado, mas para quê? Para que o pecador se arrependa. Função espinhosa essa. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa função é do pastor? Mateus 18:15. Ora, se o teu irmão pecar, vai entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, pega 2 ainda contigo, crentes, vão lá confrontá-lo. Qual é o propósito de Deus em usar um homem, uma mulher de Deus, para confrontar o outro com seu erro? É que haja arrependimento e conserto. Por quê? Porque aquele que permanecer no erro sofrerá as consequências da maldição do pecado. Segunda razão pela qual Deus levanta um profeta entre os que já estavam ali cativos, sofrendo as consequências de tudo que não ouviram, não deram atenção da parte de Deus, era dissipar a falsa esperança de que o cativeiro seria curto. Não, a gente vai ficar aqui um pouco tempo, logo o Egito, que a gente confiava antes, vai se levantar de novo, vai vir arrebentar com a Babilônia, a gente vai poder voltar para a nossa terra. Ou então, Deus vai fortalecer nosso povo, aqueles que ficaram lá, e o rei Zedequias virá aqui, vai acabar com os babilônios, a gente voltará. Não, Deus levanta Ezequiel para dizer para eles, pode esquecer desse negócio de que esse aqui vai passar logo, hein? Vamos ficar aqui muito tempo. Essa disciplina, ela vai levar tempo. A palavra de Deus diz que Deus ama e Deus repreende aquele que Ele ama. Deus disciplina quem Ele ama. E isso é algo muito sério, irmãos. Porque tem muita gente por aí pregando e muita gente buscando esses pregadores, esse evangelho da facilidade, o evangelho da graça, de graça, sem nenhuma necessidade de compromisso. Jesus já pagou o preço. Amém, glória a Deus, não tem mais nada, não existe nem mais pecado. Tem gente pregando isso por aí, e tem milhões de pessoas seguindo essas pessoas. Quando a palavra de Deus diz que o salário do pecado é o quê? Sofrimento, é disciplina, vai ter que doer, porque sem doer o homem não aprende. Nós não aprendemos. Às vezes é preciso o homem perder a família para ele dar valor ao que ele tinha. A mulher perdeu o marido para ela dar valor ao marido que tinha, a família que tinha. O filho perdeu os pais para dar valor aos pais que tinha. O empregado perdeu o emprego para ele dar valor ao emprego que ele tinha.
E tem muita gente passando por isso. Mas a palavra de Deus diz que o avisado faz o quê? Vê o mal e se esconde do mal. Ele se afasta do mal. Ele não quer saber do mal. Já o tolo, mesmo sendo avisado, ele passa e paga o preço. Terceira razão pela qual Deus levanta Ezequiel, profeta, em meio aos judeus que já estavam ali cativos, levar uma nova mensagem de esperança. Embora a disciplina fosse demorar, mais do que eles imaginassem, não era para ninguém desesperar. Por quê? Porque haveria um dia em que Deus colocaria fim ao seu cativeiro. E quarto, chamar o povo a uma nova consciência da sua dependência de Deus. Por que disso? Porque esta ação esperançosa que deveriam ter pela ação libertadora do Senhor tinha que ser marcada por arrependimento, confissão de pecado e uma nova tomada de uma medida de vida, para não voltarem a fazer o que fizeram, o que os levou para ali, mas agora buscarem a viver em santidade, para que então esse tempo fosse abreviado. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Alguém aqui já passou uma noite que pareceu que tinha uma semana? Eu uma vez fui acampar, fui caçar com meu pai, e chegamos lá na mata, no lugar que a gente ia ficar. O dia estava lindo, igual está hoje. Até escurecer estava tudo certo. E nós não levamos nenhuma cobertura, nós só levamos uma rede para a gente estender lá e dormir na rede. Então amarramos a rede em 2 árvores, deitamos lá, e quando a gente deitou, a gente começou a ouvir um barulho na copa das árvores. Não demorou muito, ouvimos aquele estrondo. Já viu aquele trovão que ecoa, que parece, né? 15 minutos depois, irmão, o céu desabou. Detalhe, era noite de lua nova. Sabe o que é lua nova? Você bota o dedo assim no mato, você não vê nada. Lua nova é aquela lua que o pessoal diz que o céu não tem lua, está sem lua. Não tem a claridade. Você pode colocar o dedo assim, você não enxerga o dedo. A fogueira apagou. E nós ficamos entanguidos, molhados, do pé à cabeça, com tudo molhado. Não dava para sair, não dava para vir embora, porque senão a gente ia se perder. A mata, quando chove, a claridade de dia, a claridade já cai. Se você não tiver conhecer muito, você se perde. Imagina de noite com lanterna. Tivemos que passar aquela noite ali, molhados, ensopados. Irmão, passava 15 minutos, eu ia olhar achando que já tinha passado 1 hora. 15 minutos. Imagina até amanhecer o dia do dia seguinte. Porque quando começou a chover, que a gente se deitou, já devia ser aí por volta de umas 6 e pouca da tarde, porque escurece muito rápido. Está no meio da mata. Até amanhecer do dia seguinte, foi uma eternidade. Você já passou por alguma situação assim, de você ter que ir num hospital, por exemplo, você tem que ficar lá na recepção, aguardando até ser chamado? Rodriguinho uma vez me levou para o hospital, nem lembro o nome daquele hospital. Caxias, não. Aquele outro que a gente foi parar lá dentro, não sei de onde aqui. Eu sei que ele foi comigo. Teve uma hora, irmão, que eu fiquei com dó dele, eu dispensei Rodriguinho. Eu fiquei de 10 e pouca da noite, eu acho, né? Eu fui ser atendido. Eram 3 e pouca da manhã. Primeiro atendimento. Aí eu tive que aguardar chegar um funcionário que usava lá um determinado equipamento, como é que era o nome daquilo? Não é ultrassom, não é ressonância, não.
tomografia, para fazer uma tomografia, o camarada só chegava 8 horas da manhã. Amado, aquela noite não passou também. Você já passou por alguma coisa parecida com isso? Já. Deus está mandando o Ezequiel dizer para o povo assim: ó, vocês se convertam e se consertem, porque senão o tempo da disciplina vai parecer uma eternidade. Sabe, meu irmão, o desemprego pode parecer uma eternidade. Um mês desempregado, 2 meses desempregado, pode parecer uma eternidade. Agora imagina 4, 5, 10 meses. Por quê? Porque você anda contrário a Deus. Deus não vai abrir porta para você, e você é um crente, está no mundo que está debaixo do domínio de Satanás. Tudo que Satanás não quer é você, um crente, empregado, honrando a Deus, vivendo uma vida de honra a Deus. Deus então levanta Ezequiel para esses 4 propósitos. E são essas 4 ações de Deus proféticas sendo transmitidas ao povo, aquilo que resume as profecias que Deus deu a Ezequiel. O versículo-chave do livro de Ezequiel, ou os versículos, estão lá no capítulo 36, de 24 a 26, que diz assim: Tomar-vos-ei de entre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Quando? Quando eles se convertessem, depois de passar por essa disciplina. Então vamos, aí dei o panorama agora geral, vamos objetivamente à questão. As medidas do templo de Ezequiel não batem com as do templo de Salomão, nem de outro posterior. Esse templo está previsto para vir a ser construído ou é uma linguagem profética? Essa pergunta está baseada nos capítulos 40 a 48 do livro do profeta Ezequiel, que descreve o templo, a cidade, o rei que vai entrar e vai reinar. E aí, essa visão do templo, ela foi interpretada de 4 maneiras principais. Há 4 interpretações aqui. Primeira, é que esse é um templo que Zorobabel, aquele que volta com a primeira turma do cativeiro, deveria ter construído em 520 a 515 a.C. E é o projeto real que Ezequias pretendia, mas devido à desobediência, ele nunca teria sido construído. Essa é a primeira teoria, ou a primeira interpretação, o primeiro entendimento que lançaram sobre esse texto. Segundo, é que este templo de Ezequiel é um templo literal a ser construído durante o reinado milenar de Cristo. Aí entram os pré-milenistas dispensacionalistas. Terceiro, esse templo é um símbolo da verdadeira adoração a Deus pela igreja cristã agora. E quarto, esse templo é um símbolo do reino futuro e eterno de Deus, quando sua presença e bênção encherem a terra. Eu pergunto a vocês, qual dessas 4 vertentes interessa para aqueles que estão ouvindo? Se coloca no lugar de alguém que está lá cativo em Judá, ouvindo Ezequiel trazer essa profecia. Tem relevância? Muitos judeus afirmam que esse templo profetizado por Ezequiel é, na verdade, um terceiro templo que será construído em Jerusalém futuramente. Eu leio muito sobre isso, de que existe já, lá em Israel, até mesmo um projeto lá novo. Então, há a ideia de se, em algum momento, ser arrancada aquele templo do islamismo que está lá sobre o chamado Monte do Templo, e quando arrancarem aquilo ali, um novo templo,
o terceiro templo vai ser construído ali futuramente. Mas, como disse, muitos cristãos pré-milenistas, dispensacionalistas, defendem essa ideia também, afirmando que Jesus voltará para reinar na terra por 1000 anos em Jerusalém. Mas há alguns problemas na aplicação desta interpretação aos últimos 9 capítulos de Ezequiel, de 40 a 48. Vamos ver os problemas que há nisso daí. Primeiro, nós não vamos ler todo esse texto, você lê depois em casa. São 9 capítulos, do 40 até o 48. Então, você vai precisar ler detidamente, tá bom? Como vai ficar gravado lá no canal YouTube, você depois vai poder rever essa mensagem e comparar lá com os textos. Os textos do capítulo 40, versículo 38 a 43, 45, de 18 a 25, 46, de 1 a 15, falam claramente de sacrifícios de animais pelo pecado sendo novamente realizados e aceitos por Deus. A aplicação literal desse trecho a um reino futuro enfrenta o problema sério de defender sacrifício de animais pelo pecado milhares de anos depois da morte de Jesus, ou de abandonar o literalismo em alguns pontos. Então, essa ideia de que Jesus virá e ele reinará num templo, esse templo construído sob as diretrizes dadas a Ezequiel, fica frustrado aí. Por quê? Porque se os sacrifícios fossem reinstituídos nos últimos dias, então o sacrifício final de Cristo não teria sentido. Jesus veio para ser o sacrifício vicário por toda a humanidade. É um sacrifício para não ter nunca mais nenhum. Se vai ter um novo templo, Jesus vai entrar nesse templo, vai vir do céu sentar lá no trono, vai reinar, e os sacrifícios do templo lá de Moisés, estabelecidos, voltarão, sacrifício de animais. Para que Jesus morreu? Para que Jesus foi sacrificado? O Novo Testamento deixa claro que Cristo morreu de uma vez por todas. Os pecados foram removidos, nenhum outro sacrifício é necessário. Romanos capítulo 6, versículo de 8 a 10, diz assim na revista atualizada: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12, na revista atualizada, diz o seguinte: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E ainda em Hebreus 10, 11 e 12 diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Jesus já pagou o preço total. Não é concebível voltar ao templo e aos sacrifícios antes do sacrifício vicário de Cristo. Se os pré-milenaristas aceitarem a noção dos sacrifícios serem literais, eles negam a eficácia e suficiência do único sacrifício de Jesus Cristo. Por outro lado, se eles afirmarem que os sacrifícios em Ezequiel são simbólicos, não, haverá sacrifícios sim, mas serão simbólicos, a exemplo do que é a ceia, que representa o corpo e o sangue de Cristo. Então, se eles afirmarem que os sacrifícios de Ezequiel são simbólicos, o sistema de interpretação literal começa a desmoronar, porque se os sacrifícios são simbólicos, as medidas que
são apresentadas lá para o templo, para os cômodos, para a cidade, para a área do templo, também são simbólicos. Segundo, os últimos capítulos do livro de Ezequiel falam em festas e comemorações que eram próprias do Antigo Testamento, que foram meras sombras das coisas do reino de Cristo e que já perderam seu significado no Novo Testamento, como bem afirma o apóstolo Paulo. Encontramos referências a celebrações anuais, mensais, semanais, está lá no capítulo 45, versículo 18, até o capítulo 46, verso 8, exatamente as celebrações que Paulo escreveu como sombra das coisas que haveriam de vir em Cristo, como está lá em Colossenses 2, 16, 17. Novamente, os pré-milenistas enfrentam um problema. Se aceitarem que essas celebrações são literais, estariam voltando da luz para a sombra, da liberdade à escravidão, do espírito que vivifica à letra que mata. Mas se reconhecerem que a linguagem de Ezequiel nestes pontos é figurada e simbólica, como justificar a interpretação literal de outros pontos do mesmo trecho que eles fazem? Então, cai por terra. Terceiro, as medidas da área do templo e da cidade, que estão lá, se forem considerados literalmente, como está no texto massorético, que é o texto que algumas traduções bíblicas que temos hoje se valeu deles, daria uma área de 32 quilômetros por 80 quilômetros só para a região santa dos sacerdotes, e se tornaria impossível posicionar tudo que é descrito nesses capítulos dentro dos limites geográficos da Palestina. Não caberia. Logo, não tem como ser literal esse negócio. Só por essas três razões parece claro que esta é uma visão do reino perfeito e final de Deus. Isso deu esperança ao povo da época de Ezequiel. Quando Ezequiel apresenta isso para o povo fica como? Oh! Nosso Deus é o Deus! Que extraordinário! E isso dá esperança para eles, que acabam de ver sua nação e o seu tempo destruídos, sem esperança de reconstruí-lo no futuro próximo. Os detalhes dados nessa visão deram ao povo ainda mais esperança de que o que Ezequiel viu viera de Deus e certamente aconteceria no futuro. A razão da visão ter sido dada a Ezequiel daquele modo, amados, é que nos dias de Ezequiel, o único tipo de adoração que o povo conhecia, qual era? Era o tipo que gerava em torno dos sacrifícios, das cerimônias, tal como descrito lá em Êxodo e Deuteronômio. Era como eles entendiam o culto a Deus. É como eles entendiam a relação deles com o Eterno na celebração. Ezequiel teve que explicar a nova ordem de adoração em termos que as pessoas do seu tempo entendessem. Então, esses 9 capítulos do livro de Ezequiel contam como o templo é o ponto focal de tudo, mostrando que o relacionamento ideal com Deus é quando toda a vida está centrada nele. Lembram? A visão, a ideia que o judeu tinha era que Deus estava onde? Lá no Santíssimo Lugar, onde estava a Arca do Concerto, entre os querubins, no templo lá em Israel. Ezequiel explicou a morada de Deus em palavras, em imagens que as pessoas do seu tempo podiam entender. Em dado momento, Deus manda ele pegar duas hastes de madeira, 2 canas quebradas, e mostra para o povo, e depois ele as une e faz uma só. Figuras de linguagem, figuras proféticas que Deus usava através de Ezequiel, nesse caso para dizer, vocês
Israel estava dividido, mas eu vou torná-lo um só. Deus queria que eles vissem o grande esplendor que Ele planejou para aqueles que vivessem fielmente. Por isso essa imagem extraordinária de um templo monstruosíssimo em termos de dimensões, de grandeza. Esse tipo de templo nunca foi construído, mas era uma visão que pretendia tipificar o plano perfeito de Deus para o seu povo. O que Deus estava chamando a atenção do povo ali através desta visão do templo em Ezequiel? Primeiro, a centralidade da adoração. Tudo volta para Deus. Segundo, a presença do Senhor, que é vista, é percebida em cada detalhe da grandiosidade daquele templo. Terceiro, as bênçãos que fluem dela, na imagem do rio que sai do trono e que vai até o Mar Morto. Quarto, a ordem da adoração, como deveriam se processar, ou como deveriam proceder na sua relação com Deus, na adoração. E por último, os deveres da adoração. Não devemos deixar os detalhes obscurecerem o ponto de vista, ou o ponto desta visão, que é de que um dia, todos aqueles que forem fiéis a Deus, desfrutarão da vida eterna com Ele no céu. Alguém pode imaginar como é o céu? A gente tem alguns relatos, né? Ruas de ouro, palácios de cristal. Você pode imaginar? A visão é sempre algo extraordinário, é sempre algo para chamar a nossa atenção de que não existe comparação com aquilo que a gente vive hoje. Então, Deus está usando Ezequiel para dar este tipo de visão ao povo daquele tempo. Vamos lembrar que dois dos principais temas do livro de Ezequiel são a comunhão com Deus e a responsabilidade individual. Temas esses que seriam aperfeiçoados no Evangelho de Jesus. E além disso, a ênfase num santuário puro e adequado para a habitação de Deus ajusta-se perfeitamente aos temas sobre o santuário espiritual do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9, nós lemos assim na revista atualizada: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A melhor explicação, então, em resposta final para esses textos de Ezequiel, portanto, é que a profecia sobre esse templo deve ser entendida como simbólica acerca do reino messiânico espiritual que seria estabelecido por Jesus Cristo. Esta é a abordagem que respeita tanto o estilo e contexto de Ezequiel, como o ensinamento de todo o resto da Bíblia. Nós devemos lembrar que a Bíblia, ela concorda cada parte com o todo. E essa mensagem de Deus através de Ezequiel, ela concorda com o todo. E aí o que a gente aprende? Ou o que a gente aprendeu aqui hoje? Primeiro, que Deus usou o contexto cultural e a linguagem daquele povo para se comunicar com o seu povo, de modo a entenderem a sua revelação. Aquele povo entendeu que haveria um tempo em que eles seriam restaurados como a nação santa do Senhor.
O Senhor, apesar deles estarem vivendo aquela realidade dramática, trágica, consequência dos seus pecados, ainda assim, o Senhor não se esqueceu deles, o Senhor não se esqueceria deles, e eles seriam restaurados à condição de povo de Deus, um povo santo, escolhido e vitorioso para a glória do Senhor. Segundo, que para entendermos a revelação de Deus, precisamos fazer a ponte que nos liga àqueles que a ouviram e retirarmos os princípios e valores apresentados por Deus na revelação e aplicá-los ao nosso contexto de vida presente, como eu fiz aqui no começo. Terceiro, a Bíblia por si mesma se explica, porque a harmonia entre o que Deus disse, desde usando Moisés, ao escrever Gênesis, até João, ao escrever o Apocalipse. Respondido, meu príncipe? Satisfeito? Como é que a gente deve ler a Bíblia? A Bíblia é Deus se revelando a nós, o homem, a humanidade. Não necessariamente a nós hoje, mas a nós hoje, aos nossos do passado, aos nossos que virão no futuro. A Bíblia é Deus revelando-se para nós. E quando Deus usou aqueles que foram usados com profecia para registrar os acontecimentos, Deus o pretendeu, usando a linguagem daqueles que estariam inicialmente sendo alvos e do contato primeiro com aquela revelação. E nós hoje o que precisamos fazer? A ponte entre aquilo que Deus falou para aquelas pessoas com o que Ele quer dizer para nós hoje. Via de regra, não podemos pegar o escrito bíblico na literalidade e aplicá-lo a nosso contexto de hoje. Porque quando Deus estava falando para aquele povo escravo, eram os escravos que estavam em Babilônia. Mas a gente é escrava hoje? Sim ou não? Sim. Da mesma forma que estavam aqueles escravizados em Babilônia, tem gente hoje, por consequência dos seus pecados, tem gente hoje escravizado no crack, escravizado na maconha, na cocaína, no adultério, no roubo, na prostituição, na promiscuidade, em toda sorte de vícios, no alcoolismo, na corrupção, no pecado. E o que Deus está chamando a atenção é: o salário do pecado é sofrimento, é morte, é separação de Deus, é a incapacitação para ser abençoado por Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está desempregado, e isso aqui não é acusação, é reflexão, aplique Lamentações 3,39, do que você tem para se queixar? Não, pastor, no meu último emprego, eu não abri minha boca para maldizer meu patrão, eu nunca maldisse o meu emprego. Mas deixa eu perguntar a você, nas últimas eleições, você votou com consciência? Talvez você não tenha sido o cidadão que Deus queria que você fosse para fazer valer aquilo que Ele te deu, fazendo você nascer num país onde você tem liberdade para escolher quem vai ser líder e que vai gerir a coisa pública. Aqueles que vão legislar e que trarão consequências para o seu futuro, para o meu futuro. Por isso, Lamentações 3,39 nos faz ter essa postura. Antes da gente abrir a boca para dizer, Senhor, por quê? A gente deve voltar lá atrás, refazer o caminho e a gente se certificar. Eu errei? No que eu errei?
Eu dei margem ao inimigo para ele roubar de mim? O que foi que eu fiz? A coisa mais séria, eu tenho dito aqui, não é você pegar e ver uma pessoa possessa de espírito imundo, estribuchando, de olho revirado, com as mãos todas tortas e falando esquisito. A pior forma é a pessoa ser escravizada na mente. É ter recebido Jesus como Salvador, mas ele não ser o Senhor da vida dessa pessoa. Ela crê que Jesus morreu naquela cruz para lhe dar salvação, mas não ter uma aliança de vida eterna com ele, se fazendo submissa a ele, para cumprir a vontade dele, para que então possa ser abençoado. É não viver santidade. E por causa disso, muitos pecados são acalentados, como fazer fofoca, maledicência, a chamada mentirinha branca, e por aí vai. E que no mundo espiritual, o nome disso chama o quê? Pecado. E o pecado, diz a palavra de Deus, faz o quê? Separação entre nós e Deus. Por isso, 2 Crônicas 7,14, para nós que estamos vivendo esse tempo, é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus pecados, e voltar para mim a sua face. A promessa do Senhor é: então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pensa sobre isso, porque o Senhor está nos fazendo pensar. As pedras estão gritando para que a gente pense. As pedras estão gritando. Pedra é algo duro. Pedra é algo rígido. Pedra é algo que machuca, que fere. Quantas pedras estão hoje clamando na sua vida? Deus tem trazido através do púlpito, o Senhor tem trazido através da Bíblia Sagrada que está na sua mão, para revelar a sua grandeza e dizer: olha, como é grande o que eu tenho para fazer por você. Os pensamentos que eu tenho a teu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. Mas é preciso que você abandone o modo de ser e de fazer as coisas que esse mundo ensinou e ensina. Você tem que viver a santidade que eu estabeleci, porque sem ela ninguém me verá. E a palavra de Deus diz que sem crer não veremos a glória do Senhor. E crer, aquele que realmente crê, não negocia os princípios e valores estabelecidos por Deus, com a vida de santidade e de bênção. Para pensar. O que é que está impedindo o mal aqui no Brasil? Para a gente não ir muito longe. O que está impedindo o mal de dominar por completo a nossa nação, senão a igreja de Cristo. É a igreja de Jesus. São os crentes verdadeiros, sinceros, honrados, honestos, dignos, tementes a Deus, que estão buscando viver santidade e comunhão com o Espírito Santo. Não são as igrejas inchadas de milhares, de milhões, não. É a igreja de Jesus. Aquela igrejinha pequenininha ali, onde tem o fogo do Espírito Santo, porque tem crentes consagrados ao Senhor. E olha como a gente está vivendo coisa ruim. E olha como a nossa sociedade está caótica. Mas seria muito pior. Quando a gente olha para a Argentina hoje, veja o que se tornou a Argentina.
Mas ainda alguns meses atrás, o movimento feminista na Argentina suplantou a Igreja de Cristo, a igreja evangélica, a igreja cristã na Argentina foi suplantada pelo movimento feminista. E o Congresso decidiu que a mulher tem direito de fazer o que ela quiser com o corpo dela, inclusive matar o feto, a nova vida que foi gerada por ela, irresponsavelmente. Ela tem o direito de tirar aquela vida. Olha o que está sendo a Argentina. É bíblico, irmãos. A frase tão conhecida e tantas vezes repetida, quem não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. Para que serve o livro do profeta Ezequiel para nós? Para nos chamar a atenção, para que se não vivermos santidade, não haverá outra coisa a sofrermos senão a tragédia. Qual é o propósito de Deus para nós na revelação que deu ao profeta Jeremias, que estava profetizando lá em Jerusalém? Arrependam-se, voltem para Deus. Do que é que vocês ficam murmurando e reclamando porque perdeu o emprego, porque as empresas fecharam, porque do que tem o homem para se queixar? Se o que eu tenho para ele é tão grande, é vida de paz, vida de alegria, vida de satisfação. É a igreja de Cristo, a última fronteira entre as trevas dominarem e fazerem o que quiserem na sociedade. E olha o que já estamos vivendo em nosso país. Olha a lei sendo subvertida por aqueles que deveriam defendê-la. Olha a mensagem que estão transmitindo aqueles que estão sob o domínio de Satanás e estão lá em cima, no poder máximo, legislativo, executivo e judiciário do nosso país. Sobretudo o judiciário. O que é que eles estão dizendo? Qual é a mensagem que Satanás está dando para a igreja de Cristo no Brasil? É de que seremos como a Argentina, como Bolívia? Como Venezuela? Porque é o que nos espera. Se nós, os cristãos, que somos contra o aborto, não aceitamos aborto porque é assassinato, tirar uma vida por motivo fútil, suprimir a responsabilidade de quem irresponsavelmente usou o corpo que diz que é seu, quando a Bíblia diz que é para ser templo do Espírito Santo.